porque fui eu que tive talvez a sorte de instalar esse memorial. Como estudante, a minha matéria preferida sempre foi história. E não se escreve a história se não se tem documentos, objetos, narrativas que traduzam a realidade de cada época. Eu já observava a existência de um memorial, por exemplo, no TRT de Alagoas, o Memorial Pontes de Miranda, que é administrado pelo TRT de Alagoas. No Rio Grande do Sul, eles têm um memorial, um espaço muito bom. E nos nossos encontros de juízes aqui, começaram a ser expostos alguns objetos, máquinas de datilografia, processos antigos, que me chamaram a atenção durante o meu período de administração do tribunal. E por que essa preocupação tão grande guardada comigo? Porque ele ali conta a história de uma vida. E uma vida que se traduz pela coletividade. É a vida da classe trabalhadora, é a vida do empresariado, são os movimentos sociais no campo e no meio urbano, são as decisões que foram proferidas quando esses conflitos vinham à Justiça do Trabalho. Foram os acontecimentos que foram divulgados, narrados aos historiadores, quando eles procuraram essas pessoas nos seus vários locais de trabalho para saber como eram aquelas relações. E, sobretudo, serve para dizer como é o direito hoje e como será no futuro. As grandes transformações se pautam nessas decisões. Ao lado desse aspecto tem a vida de cada juiz, como os juízes julgavam à luz daquela legislação, se eles eram juízes capazes de conferir uma jurisprudência revolucionária, se eles eram juízes mais conservadores, mais tradicionalistas, se essa jurisprudência serviu para criar leis. Isso só pode ser feito com documentos. De tanto decidir numa linha se formou uma jurisprudência e essa jurisprudência veio a ser sedimentada, consagrada e no fim o legislador apropriou-se dessa jurisprudência no sentido científico e criou uma lei revelando que as decisões estavam sendo feitas neste sentido. Surgiu então a oportunidade de sediarmos o terceiro Encontro Nacional da Memória da Justiça do Trabalho aqui em Recife. Eu pedi a colaboração da colega Eneida, que se encarregou de programar e de realizar tudo que era necessário para esse terceiro encontro, que tenho certeza, foi um sucesso nacional. E a partir desse encontro, que foi em setembro de 2008, de 3 a 5 de setembro, eu, presidente do tribunal, pensei, por que não criar o nosso memorial? No encontro nós já lançamos o selo comemorativo do evento, que até hoje é usado e, segundo a Eneida me informou, vai passar a ser usado em todos os processos. E aí o desafio desse espaço era dar visibilidade ao que tem aqui. E foi aí que comecei a inserir o Memorial da Justiça do Trabalho em todos os editais, em todos os cadastros nacionais das entidades museais e também das entidades de arquivo a nível de Brasil. Então, o primeiro passo foi inserir o memorial, o acervo do memorial, no Arquivo Nacional. Então, como eu já vinha dessa experiência com as memórias reveladas, lá no acervo DOPS do Arquivo Público, eu disse, essa documentação ela tem um potencial para ser reconhecido dentro dessa ideia de memorial mesmo, desse conjunto documental referente ao período militar. É valiosíssimo esse primeiro passo oficial dado pela desembargadora Josélia, mas que, para fazer justiça, vem do passado, quando os funcionários do arquivo, com muita dificuldade, sem servidores, com pouco colaboração técnica e conhecimento científico, mas já previam que ali tinha uma coisa muito valiosa, que ali tinha um conjunto de elementos capazes de servir à sociedade. Então, estava ali guardado, mas precisava ser trabalhado cientificamente por arquivistas, por historiadores,
para constituir um acervo capaz de servir até a consulta. Eu só lembro de ter começado a ter conhecimento de que nós tínhamos alguma coisa quando faziam a exposição dos nossos encontros de juízes. E eu acredito que em 2008 houve um encontro, talvez de 2006, que ia lá, faziam aquela exposição, muito pouca coisa. Procurei saber o que é que nós tínhamos mais. Aí tomei conhecimento que nós tínhamos um acervo muito bom que não poderia ficar encaixotado. Ele teria que ser exposto para contar a história da justiça do trabalho na nossa região. E aí veio outro desafio, porque a catalogação, o levantamento que a gente fez foi muito específico para que a gente tivesse o argumento, mas faltava tratar essa documentação toda. Então, para ter esse reconhecimento, sendo o memorial um espaço de memória, eu consegui introduzir esse espaço como o reconhecimento de espaço museal a nível do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, ligado ao Ministério da Cultura. E aí, uma vez inscrito, saiu isso em 2010 e foi assim de uma conquista muito grande, porque a partir desse reconhecimento, desse espaço de memória como museu, instituição museal, a gente poderia também correr atrás de alguns recursos que são destinados às entidades museais. Então, submetemos projetos, ao todo foram mais de 8 projetos, e um deles foi contemplado. E a partir desse projeto, que é um projeto de extensão associado ao MEC, ao MINC e também à Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente conseguiu 8 bolsistas que eles fizeram o trabalho que para a gente foi fundamental, a catalogação de todo o acervo existente aqui. E aí, com essa catalogação, a gente permitiu observar, por exemplo, que há uma história de longa duração presente nos processos sobre essa luta travada no campo referente à luta pelas melhores condições de vida e trabalho e que são seculares. Se você for ver, as práticas são muito ainda iguais ao que era praticado no século XVIII, ao que era praticado no século XVII e XIX. E aí, graças ao trabalho desses meninos, o levantamento, a catalogação baseada na NOBRADE, que é uma técnica ou uma linha de descrição internacional criada pelo Arquivo Nacional, Normas Brasileiras de Descrição em Arquivo, onde a gente já padronizou a linguagem referente a todo o levantamento que tem aqui no acervo, numa linguagem que vai contemplar a nível internacional qualquer pesquisador que esteja associado a essa linha de pesquisa internacional, ou ISADG, ou então a NOBRADE, eles vão ter esse padrão de conteúdos que é igual para todas as instituições arquivistas associadas ao Arquivo Nacional, ao CODEARC, etc. E essa projeção para a sociedade, ela não tem um aspecto apenas de exposição, como foi dito pela desembargadora, mas de educação, de mostrar que a gente precisa conservar e divulgar nossa história. Hoje somos reconhecidos, o Tribunal da Sexta Região, como um tribunal que representa, se traduz pelo seu acervo documental em um patrimônio da União. Independentemente do memorial ser tão jovem, né? Ter sido criado em 2009, mas é porque o conteúdo do nosso acervo é valioso. E nisso tudo também tem um papel fundamental, um fato ocorrido nos anos 2003, 2004, 2005, quando então era presidente o desembargador Fernando Cabral, que foi um convênio com a Universidade Federal de Pernambuco em que cedemos, como empréstimo, 200 mil processos aproximadamente, que serviram para uma pesquisa intensa, nacional e no estrangeiro, sobre as relações de trabalho, sobre os dissídios coletivos. A partir daí, livros foram editados, monografias, dissertações, cursos. E esse exemplo começou a ser guiado, né? Começou a ser adotado em outros tribunais. O Rio Grande do Sul passou também a fazer convênios e outros tribunais do país, porque nas universidades há um caminho mais célere e mais amplo para divulgar os acervos da Justiça do Trabalho. Então, aos poucos, o Memorial da Justiça do Trabalho vai se firmando
como uma entidade não só museal, mas também de guarda oficial da documentação produzida e pensada, né, dessa justiça trabalhista, que é uma justiça especializada nessas relações que nem sempre são harmônicas, são geralmente conflituosas entre capital e trabalho. É aberto normalmente de segunda a sexta. A gente recebe o pessoal de 9 até as 16 horas. Quando não tem, assim, porque falta uma equipe de trabalho ainda se constituir. Então, o grande desafio agora é a gente criar essa equipe de trabalho, é a gente criar essa consciência da importância dessa preservação institucionalmente e administrativamente, tá? Mostrar que o memorial ele não é uma coisa morta nem parada, mas que ele tem esse movimento. Então, a gente ingressou o memorial no Facebook, antenado com as páginas, né, agora das redes sociais. E aí no Facebook também recebemos solicitação de pesquisadores que entrem em acesso, clicam o link de lá do TRT, que tem também o link que remete aos processos que são pesquisados lá na UFPE, digitalizados, que podem ser digitalizados de casa, podem ser consultados de casa a partir de 18 horas, porque é a hora que tem menos movimento na rede. E essas pessoas querem complementar essa pesquisa que é feita online, elas vêm aqui ou vão na Universidade Federal. Tem também a questão do agendamento. Temos um e-mail institucional, memorial@trt.jus.br, que também recebemos informações referente à pesquisa, quando as pessoas querem. E agendamos também escolas. Recentemente, nós agendamos com a Escola Estadual Agamenon Magalhães, Escola Técnica, né? E eles gostaram tanto que vão trazer outra turma. A justiça do trabalho é muito importante para a democracia, porque a relação empregado e trabalho, o que é que sustenta uma nação? O trabalho. E aqui nós estamos contando a história dessa relação de trabalho, patrão e empregado, desde a fundação do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Nós temos aqui acervo que conta a história dessas relações em 42, em 41. E com a possibilidade de toda a população tomar conhecimento. Desenvolvimento social, eu acho que depende dessa história. Não há crescimento sem a experiência da história.